Vamos lá, primeiro erro aqui, faltou um conectivo. Lembra sempre que tiver um ponto, sempre que tu for começar alguma coisa, tu vai colocar conectivo. Sempre, sempre, sempre. O conectivo, ele vai conectar um trecho ao outro, ou seja, é como se a redação fosse um quebra-cabeça. E aí não tem a parte das pecinhas que se ligam. Isso aqui é um trecho. E esse aqui é outro trecho da redação. Essa ligação aqui entre um trecho e outro vai ser justamente o conectivo. Sem o conectivo não pode fazer essa ligação. Então a gente tem que colocar conectivo sempre. Só não vai haver conectivo aqui no começo da introdução. Aqui não vai ter conectivo. Por quê? Aqui no primeiro erro ia conectar esse trecho aqui a esse trecho aqui. Aqui não vai ter conectivo porque aqui tu tá começando alguma coisa. Não tem algo aqui em cima para ligar, entende? O texto começa aqui. Então aqui vai ser o único lugar que não vai ter conectivo. Mas o resto do texto todo vai ter conectivo, porque sempre vai ter um trecho antes que vai ser ligado ao trecho que tu colocou depois. Outra coisa, segundo erro aqui, esse endo, trazendo. Isso aqui é gerúndio. Tu pode perder ponto na competência 1. Uma dica para não fazer gerúndio na redação é colocar o que na frente. O que? Assim, o que... E aí, o que traz. Entende? Tirou o gerúndio. O que traz. O que gera. Entendeu? Coloca sempre o que na frente, que aí vai tirar esse teu gerúndio. E aí tu vai resolver esse teu problema. No 3 aqui é porque faltou a tese. O que é a tese? São as duas causas do problema. Qual é o problema? O problema sempre vai ser o tema. Então tu vai ter que achar duas causas que tá fazendo esse problema aí acontecer. O que é que tá influenciando não, na verdade, o que é que as mídias digitais estão influenciando no comportamento dos brasileiros? Tu tem que achar duas causas para isso. Uma dica, antes de tu fazer teu texto, é tu pegar o tema, montar as palavras-chave, por exemplo, mídia social, comportamento, e aí aqui não tem texto motivador, mas lá no Enem vai ter texto motivador. Então uma dica que eu dou é tu resumir, tipo, texto motivador 1 tem a palavra-chave e tal, texto motivador 2 tem a palavra-chave e tal. E aí a gente pega essas palavras-chave, junta aqui e coloca aqui, ó, tese. O que é tese? São as duas causas do problema. Aqui tu vai achar a causa 1 e a causa 2. A causa 1 tu vai falar no D1 e a causa 2 tu vai falar no D2. Esse aqui é o D1 e esse aqui é o D2. Desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Lembra da estrutura da redação. E aí a gente pega essa causa e pra gente não confundir com consequência, a gente monta aqui do lado consequência. A consequência da causa 1, tal coisa. A consequência da causa 2, tal coisa. Um exemplo disso é tu colocou aqui, ó. Uma vez que a redução das aulas de filosofia e sociologia. Então isso aqui é culpa de quem? Quem é que tá fazendo... Quem é que mexe na base comum curricular? É o governo. Certo? Então a tua causa 1 vai ser um problema governamental. Tu pode falar inobservância governamental, por exemplo. Falibilidade governamental, essas palavrinhas. E aí tu coloca o problema da causa. A tua causa 1 vai ser o governo. O governo tá falhando. E aí na causa 2 tu tem que montar outro problema para causa 2. Tem outra dica que eu te dou, é porque assim, aqui o tema tem a influência das mídias digitais no comportamento dos brasileiros. Ou seja, tu vai procurar a culpa pode ser da sociedade, da família, do governo, enfim. Tu pega a culpa disso e aí tu joga e aí tu é feito a tua causa 1 e causa 2. Por exemplo, eu acabei de dar um exemplo da falha do governo. Se tem a influência das mídias digitais no comportamento, então o governo está falhando. Entendeu? Porque aqui tu fala de educação. Então tu pode falar até uma falibilidade educacional digital, já que aqui é mídias digitais.
Entende? Tem várias causas que tu pode colocar aí. E aí tu achou essas causas, tu pode colocar a consequência. A consequência, para tu ter um exemplo, tu colocou também aqui, que foi manipulação e alienação. A falta de pensamento crítico. E aí a causa 1 vai ser a falta de pensamento crítico. Entende? E aqui a consequência dessa causa 1. Se essa consequência não tiver consequência, é porque é uma causa. Por isso que é bom montar essa tabelinha. Entendeu? A tese tem que colocar as duas causas, e aí essas causas vão ser consequências. Lembra que quando eu falei aqui que a redação é toda conectada? Então, a causa 1 vai para o D1. E essa consequência que tu montou aqui, ela não vai ser em vão. Ela também vai para o D1. Tu vai falar dessa consequência no teu D1. Já eu vou falar da estrutura dele, que tu também errou. Aqui, esse erro 4 foi conectivo. Tu errou o conectivo aqui, devia ter um conectivo. Um conectivo para iniciar aqui. Sabe o que é que ligava? Ligava a tua introdução ao teu desenvolvimento 1. Essa era a função do conectivo daqui. Aqui no erro 5 foi porque tanto no D1, tanto no D2, faltou o argumento de autoridade. Faltou aquilo que comprova o que ele está dizendo. Pode ser um filósofo, um livro, um acontecimento, qualquer coisa que prove o que é que tu está dizendo. Já que tu colocou aqui a redução das aulas de filosofia e sociologia, tu poderia falar, por exemplo, do novo ensino médio, que tem essa redução. Entende? Tu tem que comprovar o que é que tu está dizendo sempre. E aqui no 6 foi a mesma coisa do 7. Essa estrutura do D1 e do D2 está um pouquinho equivocada aí. Porque, vê só, a estrutura do D1 e do D2 é assim. Deixa eu ver se eu consigo colocar nesse trechinho aqui para tu ver. A estrutura do D1 e do D2 é assim. Conectivo, vírgula. Deixa eu colocar assim. Conectivo, vírgula. E aqui a gente faz a introdução do parágrafo. Introdução do parágrafo. Aqui tu vai dizer a tua tese, a tua causa. Se aqui é no D1, a gente tá falando em D1, lembra que a estrutura do D1 e do D2 são iguais. Então, essa mesma estrutura também vai para o D2. Se tu tá falando aqui no D1, então essa introdução aqui tu vai apresentar a causa 1. Depois conectivo, para ligar esse trecho. Lembra sempre depois de conectivo, vírgula, e aí tu vai ligar o outro trecho que vai vir aqui. Aqui tu vai colocar ou o teu argumento de autoridade ou o teu argumento. Ponto conectivo, vírgula. Lembra que esse conectivo vai conectar essa parte e essa parte. E aqui vamos dizer que nessa parte daqui tu colocou o argumento de autoridade. E aqui tu vai colocar o teu argumento. Ok. Ponto conectivo, vírgula. E aqui tu vai fazer a finalização do parágrafo. Ou seja, aquela frase final. Por exemplo, logo, e aí a solução do problema, entendeu? Uma solução bem breve. Já que tu colocou aqui no teu argumento, né, as consequências, e aí coloca a finalização com uma solução bem breve, para não ficar que nem a conclusão da redação inteira. Aqui, lembra que esse conectivo, ele vai ser um conectivo conclusivo, ou seja, logo, destarte, por conseguinte, portanto, esses conectivos conclusivos. Assim como a gente faz no parágrafo da conclusão, que é outra coisa que eu queria te chamar a atenção. Vê só. Aqui faltou uma vírgula. Lembra, sempre depois de um conectivo vai ter uma vírgula. E aqui, em virtude dos fatos mencionados, isso aqui pode servir como conectivo, ok? Mas lembra dessa vírgula aqui sempre. Sempre que tiver um conectivo vai ter uma vírgula. Essa foi a correção da tua redação. Lembra sempre que a redação ela é formada como se fosse peças de quebra-cabeça. Peças de quebra-cabeça. E aí um trecho vai se ligar ao outro por um conectivo. Lembra sempre de colocar conectivo. Lembra sempre dessa tese. Essa tese é muito importante. Lembra que o texto ele é dissertativo argumentativo. E a tua argumentação aqui na introdução vai ser a tese. Entende? Então cuidado principalmente nos conectivos e na tese.